Esse é o quinto episódio da série A Eterna Jihad. Hoje irei falar sobre as várias formas de jihad que a doutrina islâmica usa para atingir o objetivo de expansionismo global do Islã. A jihad da espada, com batalhas e massacres, foi uma constante entre os séculos 7 e 17, quando o Islã conquistou 2/3 da cristandade, que por muito pouco não foi destruída ainda no século 17, quando invadiram a Europa. Mas a partir do declínio dos exércitos islâmicos do Império Turco Otomano, que coincidiu com a expansão do poder bélico das nações cristãs, a jihad da espada perdeu a força e hoje está confinada ao que chamamos de grupos islâmicos terroristas. Isso não significa que o projeto islâmico de supremacia global tenha desaparecido. A doutrina islâmica prega outras formas de jihad para ganhar vantagem sobre o inimigo. A jihad da imigração ou da barriga, que acontece hoje na Europa, consiste na conquista de um território através de uma substituição demográfica. A doutrina islâmica permite a poligamia e é permitido ao homem ter até 4 esposas. Devido ao grande número de filhos nas famílias polígamas, em poucas gerações a população islâmica se multiplica. Os muçulmanos que emigram transformam partes de cidades ocidentais em guetos islâmicos regrados pela Sharia, finalmente vindo a substituir a população local. Essa substituição está exacerbada no momento, devido ao fato que as populações ocidentais sofrem um declínio populacional desde o século XX, graças principalmente às políticas públicas da esquerda para a diminuição populacional, como aborto, esterilização e, mais recentemente, a ideologia transgênero, que contribui para enfraquecer a figura masculina nas sociedades ocidentais. Essa forma de jihad atinge a supremacia política mais lentamente do que a jihad da espada, mas não é necessário que os muçulmanos sejam absoluta maioria para que dominem o cenário político do território invadido. A jihad da lei se encarrega de assegurar a tomada de espaços nas instituições e a crescente repressão aos críticos do Islã. No Reino Unido, em 2025, os muçulmanos contabilizam entre 6 a 10% da população, mas já conseguiram implantar mudanças fundamentais na sociedade, como a censura contra o Islã e a aceitação do sistema político da Sharia, que no momento opera em mais de 100 tribunais islâmicos. Como o Islã não é somente uma religião com crenças específicas, mas um sistema político e ideológico que objetiva regular em detalhes a vida de toda a sociedade, mesmo quando em minoria, os muçulmanos invadem e alteram os sistemas democráticos, islamizando a sociedade progressivamente. Historicamente, quando um território era invadido pelo Islã, indivíduos de outras religiões tinham 3 escolhas: a conversão ao Islã, a morte ou o pagamento da jizia, que é uma taxação opressora a título de proteção, que os muçulmanos cobram dos infiéis que não aceitam a conversão ao Islã. O dinheiro da jizia, proveniente desses infiéis, ajuda a sustentar o regime político islâmico e é uma forma de submissão e escravização econômica. Mas, uma vez que a maioria islâmica prevaleça num território invadido, como tem acontecido na África nas últimas décadas, eventualmente a minoria cristã ela acaba sendo massacrada, como tem ocorrido nos países da África, como a Nigéria, onde milhares de cristãos têm sido assassinados por jihadistas islâmicos dentro de suas próprias casas e suas igrejas. Os variados tipos de jihad criam uma ameaça existencial para o remanescente da civilização cristã no Ocidente, pois as leis da Sharia e demais doutrinas islâmicas não são compatíveis com o Ocidente. É claro que nem todos os muçulmanos são jihadistas, e grande parte são pessoas pacíficas que imigraram com o desejo de prosperar. Mas a doutrina islâmica tem outras ideias e obriga os muçulmanos à submissão ao Islã.
mesmo aqueles muçulmanos que são ditos moderados, não podem se integrar às sociedades e, portanto, devem criar sociedades paralelas ou guetos dentro dos países cristãos para onde migraram. A cultura de lealdade tribalista à grande nação islâmica, que eles chamam de Umma, unifica a identidade e o pensamento islâmico. O muçulmano deve ser, então, mais leal à nação islâmica do que à sua própria família ou ao seu país. Os muçulmanos radicais são aqueles que decidiram levar os ensinamentos e doutrinas islâmicas a sério, ao pé da letra mesmo, seguindo os passos dos heróis islâmicos do passado e de seu profeta Muhammad. São esses muçulmanos que participam diretamente de atentados terroristas em solo ocidental. No Reino Unido, existem atualmente, conforme o governo, 45 mil terroristas que são vigiados pelo Serviço Secreto Britânico, o que representa uma ameaça constante para a segurança da população não muçulmana e para a soberania do país. Grande parte dos muçulmanos moderados que vivem no Ocidente podem não participar desses atentados, mas são a favor da implementação da Sharia. Existe, então, uma progressiva islamificação em ação nas sociedades ocidentais que foram literalmente invadidas pelo Islã, como nações como o Reino Unido, Alemanha, França, Áustria e Suécia. Esse ativismo islâmico nas sociedades ocidentais está minando a liberdade de expressão através de ações e leis que proíbem a crítica ao Islã. Também vemos a doutrinação de indivíduos não muçulmanos, que são aliados da esquerda, para que participem de ativismo antissemítico e pró-terrorismo, como as manifestações pró-Palestina e pró-Hamas. Para operacionalizar essa constante jihad, essas constantes diferentes formas de jihad, é necessário uma abundância de recursos financeiros. E aí entra em ação a jihad do dinheiro. São financiadores de países árabes, geralmente, que investem nas várias formas de jihad. O pequeno país do Catar é um dos maiores financiadores islâmicos, inclusive de centros de educação e cultura, incluindo algumas das maiores universidades do Ocidente, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Esse financiamento constante garante o controle da narrativa pró-islã nas instituições ocidentais e uma ausência de crítica por parte da mídia. Outra prática de jihad documentada historicamente é a taqiyya, que é uma doutrina islâmica que permite aos muçulmanos, quando em desvantagem frente aos inimigos, mentir e até mesmo fingir a conversão ao cristianismo. A função das diferentes jihads é a mesma: garantir a supremacia do Islã através do medo e do terror, e a subversão da democracia em favor da teocracia islâmica global.